Salmo 119, versículos 1 ao 10. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. A expressão testemunho aqui, numa tradução mais adequada, seria preceitos, e que buscam com todo o coração. Aleluia. Nós temos o dever de buscarmos a Deus com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos de Deus. Agora vamos pular direto para o 10º. Aleluia. E o 11º. Com todo o meu coração eu buscarei. Te buscarei, Senhor. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E o 11º. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu trago-lhes um estudo, ainda dentro do tema unção, onde Deus revela para os irmãos, através da palavra, quais são os sinais da unção de Deus na tua vida, na nossa vida, ok? Às vezes as pessoas ficam inseguras se estão ungidas ou não, se estão sendo usados por Deus com unção ou não. Então nós vamos falar sobre esses 3 sinais, e você vai ser o fiscal da tua própria comunhão com Deus, tá bom? Da tua própria espiritualidade, sabendo você que maior é Deus para nos julgar, tá bom? Então cada um julgue-se a si próprio e determine se estão presentes esses sinais na vida de vocês. Amém? Os 3 grandes sinais de que dentro de nós habita o Espírito Santo são, em primeiro lugar, a fome por Deus. A fome por Deus. Tome muito cuidado se você, como eu disse no último estudo, se você ama estudar a palavra de Deus, mas não ama tanto o próprio Deus. Não cometa o equívoco de dirigir teu amor para a palavra e não para o Deus da palavra. Há pessoas, como eu disse aqui, são profundas conhecedoras da Bíblia e nem por isso elas estão salvas. Ok? Você pode ter fome da palavra de Deus? Pode ter fome, não, deve ter fome. Agora, antes dessa fome desenvolver, busca ter fome do próprio Deus. Senão, você vai se apaixonar pelo que Deus disse e não se apaixona por Ele. Vocês estão entendendo? É bem sutil isso. É extremamente sutil. Imagina assim, imagina um bebê, né? Eu ganhei um netinho no dia 10 de março. Abril, 10 de abril. Então, aí, primeira realidade que já havia ficado distante da minha vida, né? E eu convivi com ele lá 1 ou 2 meses, logo depois do nascimento dele, foi a fome dele. Vai ter fome assim em outro planeta. Que coisa gloriosa. Era fome o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E isso acontece no mundo natural, com os bebês. Como nós, na conversão para Deus, somos bebês espirituais, durante algum tempo, alguns meses, há pessoas que até alguns anos continuam bebês, mas a grande maioria leva alguns meses para deixar a fase de bebê.
E quando é que a criança deixa a fase propriamente de bebê? Quando ela passa a ter alimentação autônoma, independente da mãe, né? Ela não precisa mais do peito da mãe. Então ela tem uma alimentação autônoma, é a hora que ela se emancipa da dependência do alimentar da mãe. Nós também, do mesmo jeito, durante alguns meses, após a nossa conversão, nós somos bebês e Deus nos tratará como bebês. E Deus nos tratou a todos nós, sem exceção aqui, independentemente da idade, pode ser velho, pode ser adolescente, jovem. No início, Deus vai tratar como bebê, tá? Então, o tratamento do Espírito Santo nessa fase, enquanto nós somos bebês, é nos levar a sentir fome do próprio Deus. Todo o trabalho do Espírito Santo na nossa vida é gerar fome do próprio Deus. Qual é a desgraça que acontece justo na fase de bebê das pessoas que se convertem? Elas não se preocupam em sentir fome do próprio Deus e elas começam a se preocupar em sentir fome da palavra de Deus. Porque elas creem que a fome da palavra de Deus vai desenvolvê-las no conhecimento de Deus, e por força disso elas se apaixonarão por Deus, se enamorarão do Espírito Santo, elas se tornarão pessoas profundamente apaixonadas por Cristo. Isso não é muito prudente, ok? Uma criação boa, vamos voltar ao mundo natural. Quando o pai e a mãe dão uma criação boa para os filhos, quando os pais têm noção exata do término de cada fase da vida do filho, ou da vida da filha. Essas fases não podem ultrapassar marcos determinados pela própria obra da natureza. Exemplo, meu filho Daniel, como toda criança, ele foi gerado naquele período lá no século passado de joguinhos, né? Não havia nem internet direito, eram joguinhos eletrônicos e papapá. E ele usava esses joguinhos na TV lá em casa. E durante um período, eu achei sadio, até certo ponto. Mantinha ele tranquilo, ele tinha prazer de ir para a escola, ele, etc. Merecia ter o lazer dele ali, à altura da condição de criança. Mas chegou o tempo em que eu e Vera conversamos e dissemos: essa fase tem que acabar agora, não pode continuar. Aí eu chamei ele para uma conversa, falei: Dani, olha só, durante um tempo na tua vida, esses joguinhos não te fizeram mal, mas da agora para diante, eu não posso mais te deixar em contato com eles. Eu não quero mais você em contato com eles, porque você chegou numa fase em que você tem que desenvolver raciocínio, você tem que desenvolver leitura, né? Leitura de livrinhos, você precisa estar focado de uma outra maneira, de um outro modo. Pai, eu não estou entendendo nada que o senhor está dizendo. Eu falei: ótimo. Nós com Deus é a mesma coisa. A mesma coisa. Quando somos bebês, ou quando somos ainda crianças no Evangelho, muito que Deus fala e tenta explicar. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, o que eu estou fazendo, tu não está entendendo nada. Eu sei que tu não está entendendo nada. Pedro era um bebezão, ok? Era um crianção.
se achava o valentão e tal, né, bravo, se achava um monte de coisas, mas para Deus era um bebê. Jesus chegou para ele e disse: cara, esquece isso, tu não vai conseguir entender. Como Dani não conseguiria, por mais esforço que ele tivesse, entender os perigos que aquilo envolvia. E não adiantava eu explicar, porque ele não tinha mentalidade, raciocínio capacitado para poder entender. Eu falei: olha, eu tenho duas escolhas. Como você não está entendendo, ou eu te tomo isso na violência, imponho a você, ou nós optamos por um caminho mais agradável. Fala, pai, você doa isso para alguma criança de bem menos idade que a tua. Ele gostou da ideia. Ele gostou da ideia. Ele falou: então tá bom, porque ele sabia que eu ia tomar mesmo. Também. Então, antes do confronto, né, quando você não pode com a força do seu inimigo, então você adere ao que ele está falando. Mas eu creio que foi o próprio Espírito de Deus que de algum modo deu a ele. É como diz a palavra de Deus aos jovens, né? Logo nos primeiros capítulos de Provérbios, Deus diz: ouve teu pai e tua mãe. Não é? O maior erro dos jovens é não ouvir o pai e a mãe. Claro que algumas pessoas têm pais e mães extremamente briguentos, problemáticos, que é difícil até ouvir as pessoas assim. Mas isso é exceção, não é regra. Deus colocou uma regra ali. Se você tem um pai que te ama, tem um pai que zela por você, cuida de você, ele é provedor na tua vida, é protetor, é isso, é aquilo. Olha, Deus diz para você ouvi-lo. Se você não ouvir, vai pagar o preço. Entendeu? Uma das maneiras do jovem, da criança ser protegida é pelo pai. Por isso Deus deu autoridade ao pai. Deus deu autoridade à mãe. E para Deus é muito frustrante quando o pai é banana, mão de boneca, a mãe também é outra banana. Aí a criança se perde, se embaralha toda, uma falta de autoridade, não exercita a autoridade. Então, muito do sofrimento dos jovens é decorrente dessa questão, né? Eu me lembro que agora, poucos meses atrás, discutindo amigavelmente com o Dani, eu disse assim: rapaz, interessante, né? Quando tu era criança, tu perguntava tudo. Tinha dúvida de tudo, era um perguntador de mão cheia. E agora eu descobri um novo Daniel, um cara que sabe tudo, eu é que não sei nada. Eu sou um ultrapassado, velho, caquético, que tenho que aprender com você. Eu descobri isso agora. Parabéns pela tua sabedoria. Então há esses confrontos, filhos crescidos, né? Trabalho dobrado. Então, há esses... É em tudo. Hoje eu tive um telefonema para ele, eu falei: rapaz, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu for à igreja, leva o celular, porque eu nunca te vi sem o celular. Mas só que tu, dentro da tua igreja, não me manda um vídeo, não me manda um áudio, não me manda uma fotografia do teu pastor. Entende? Eu estou meio frustrado, porque eu estou 40 anos pregando o evangelho para salvar o filho de todo mundo. E eu acho que eu estou perdendo o meu. Eu sou um idiota, cara. Então eu estou te pedindo, antes de te dar ordem, a partir do dia que tu for à igreja, manda vídeo, eu quero ver o culto da tua igreja. Estou lutando por ele, né? Falei para ele: sabe o que Jesus diz para você, Dani? Cara, você é um cara disposto a ganhar o mundo todo. Agora, tu é um louco, porque ele chama os loucos de louco quando eles querem ganhar o mundo e perder a alma. Tu não consegue me falar de Deus, perguntar de Deus, da Bíblia, nada. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Vamos ter que resolver. A batalha está posta. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Que nós temos uma idade infantil em Cristo Jesus. É nessa idade infantil que a fome tem que nascer. Mas fome de amor por Deus, amor por Cristo.
É muito perigoso quando a pessoa desenvolve uma fome pela Bíblia, não é? Aqui mesmo na igreja passaram alguns que conheciam Bíblia mais do que eu. E conheciam de cor. 2 anos depois caiu no mundo e não voltou mais para a igreja. Qual foi o problema dessas pessoas? Um só. Desenvolveram fome pela doutrina. Fome pela Bíblia. E não fome prioritária, que é a fome pelo autor da Bíblia. Gente, não erra nisso. Sabe por quê? Porque se você erra e você começa a se apaixonar pela Bíblia, e o teu amor por Deus não vai crescendo com essa paixão da palavra, porque a palavra é para te revelar o pensamento de Jesus, te revelar os sentimentos de Jesus, as preocupações dele, te revelar tudo sobre ele. Para quê? Para você se apaixonar por ele cada vez mais. Mas a grande tragédia é a pessoa desviar o coração para amar a Bíblia de todo o coração. Ama estudar a palavra, ama ler a palavra, ama discutir a palavra e zero de comunhão com Deus. Apóstolo Paulo, eu disse no estudo passado, foi o grande exemplo. Jesus percebeu isso, viu que ele conhecia muito de Bíblia, só não conhecia ele, Cristo. Jesus falou, só tem um jeito, me pôr de pé, descer na terra e cegar ele, mostrar para ele o preço que ele vai pagar, se ele continuar assim. Então Jesus botou logo ele cego, porque Jesus tem autoridade, o Pai tem autoridade. Uma tragédia quando o pai tem autoridade dada por Deus, mas não exerce. A mãe tem autoridade e não exerce. Jesus veio exercer autoridade sobre ele. Por quê? Porque ele estava no evangelho de cabeça para baixo. Qual é o evangelho de cabeça para baixo? Desenvolvendo amor pela palavra, sem amar a Cristo, sem nem conhecer a Cristo, sem amar o próprio Deus. Isso aconteceu com os fariseus, quando Maria Madalena estava em pecado lá, com alguém, e eles vieram até Jesus, para exibir para Jesus o pecado, expor o pecado daquela mulher. E Jesus solucionou aquilo com uma chave de palavras, de sabedoria. Aquele entre vocês que não tem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. Porque a lei de Deus mandava jogar pedra lá no Velho Testamento. E tinha que ter testemunhas. Eles eram pregoeiros da lei. E Jesus estava trazendo a graça, estava trazendo a compaixão. A pessoa que ama demais a lei, ela perde muito de compaixão. Se eu e você, se nós desviamos o nosso coração para em lugar de termos fome de Deus, vamos ter fome da palavra de Deus, nos tornamos zeladores da lei, zeladores da palavra, amando profundamente a doutrina bíblica. Isto é um perigo terrível. Isso gera legalistas. O que é um legalista? Um desalmado, sem misericórdia, sem compaixão. Eles não tinham nenhuma compaixão dela. Você sabe por que foi criado o divórcio? Por causa da falta de compaixão dos líderes de Israel. Lá no meio do deserto, os homens não tinham compaixão da própria esposa. Então, Moisés criou o divórcio para permitir a mulher se divorciar do marido. Porque se ela não se divorciar, se divorciasse, o que estava acontecendo?
Os maridos negavam sexo, negavam comida, negavam. A mulher desesperada encontrava o primeiro adúltero, maluco no meio da rua, ela se entregava para ele. Aí o marido estava na tocaia, só esperando ela fazer isso. Vinha com outros homens e pum, jogava a pedra e matava a mulher. Filho das trevas, filhos do diabo. Então o divórcio nunca foi da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas ele tolerou por causa dos homens, a maldade dos homens. E Deus nunca repreendeu Moisés por causa do divórcio. Entendeu? Foi uma solução para combater a falta de compaixão. Então, se você não quer se tornar um homem despido de compaixão, despido de graça, despido de misericórdia, primeiro se apaixona por Jesus. Enquanto não se apaixonar por Jesus, enquanto não sentir fome da presença dele, enquanto não sentir desejo de comunhão com ele, cuidado, se apaixonar, deslocar o amor, deslocar a fome para o alternativo da palavra. Ok? Muito cuidado, porque conhecer a palavra é bom, desde que você já esteja com Jesus no teu coração. Desde que você. Agora mesmo, nessa hora que eu estou pregando, pode existir alguma pessoa aqui, ou algumas, que não sentem o mínimo amor por Jesus. Não sentem nenhuma dor pela morte dele na cruz. A morte dele não fala nada para elas, não sente dor, não sente tristeza, não sente alegria, não sente nada, nada. E isso é uma tragédia dentro da igreja. Essas pessoas não vão parar na igreja, nem em igreja alguma, porque a igreja é como o rosto da tua mãe, cheio de rugas, cheio de defeito. A igreja é como o rosto da minha mãe, quando estava viva, cheia de rugas e defeitos, mas nós amávamos ela. As pessoas mudaram essa realidade. Não é? Você tem que amar a igreja, assim, não é a denominação. Amar a igreja, o corpo de Cristo. Amar o teu irmão. Quando você ama o teu irmão, você ama a igreja. A igreja é o teu irmão, é você. É uma pluralidade de membros dentro do mesmo corpo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Amém? Então essa fome, ela precisa nascer. No instante em que ocorre a nossa conversão, nesse instante o Espírito de Deus vem habitar em nós. Ok? Ele vem habitar em nós. E a partir do momento em que ele habita em nós, ele ressuscita o nosso espírito, nos vivifica espiritualmente. Somos para Deus uma nova criatura e ali, imediatamente, nós precisamos já ter um encontro com a fome de Deus. Fome de Deus. Ainda que você não tenha uma Bíblia, há muitas pessoas nesse mundo que não têm acesso a sequer uma Bíblia, mas alguém já pregou para elas. E aquelas poucas palavras de pregação fizeram com que ela se apaixonasse por Cristo. E elas continuam sem uma Bíblia, pois o país é comunista. Se descobre alguém com uma Bíblia, é capaz de prender ou mandar matar. A perseguição ainda existe em centenas de países, são dezenas. Não é um país aqui, outro ali, são centenas de países pelo mundo. Perseguição atroz. E o que sustenta a comunhão daqueles crentes ocultos, escondidos nesses países, não é a palavra. Eles não têm a palavra. É a palavra da pregação que foi pregada para eles. Porque ali brotou a chama da fome de Deus.
fome por Deus, amor por Deus, paixão por Deus. Eu estive na antiga, logo depois da perestroika, logo depois da queda do Muro de Berlim, logo depois da queda da União Soviética, lembra? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Logo depois da queda, né, eu estive na capital da Rússia, né? Aliás, capital da Rússia, Moscou. Eu estive lá com algumas dezenas de pastores na igreja, no ministério que eu estava antigamente. E a grande experiência que eu tive lá foi ter contato pessoal, auditivo, com mensagens pregadas por homens que ao longo da vida deles nunca tiveram acesso a uma Bíblia. Se converteram através da palavra de um pregador que passou na vida deles, entregou a mensagem, e depois que eu cheguei lá, anos e anos e anos depois daquela mensagem, eles estavam ainda servindo a Jesus. Aleluia. Estão entendendo? Se você sente fome por Deus, tu é ungida do Senhor. Se você não sente fome por Deus, duvide até da tua conversão. Duvide. Se você está indo para o céu mesmo, vai resolver esse negócio com Cristo. Dobra o joelho, conversa com o Espírito Santo, fala com Jesus, para Jesus gerar em você amor por Ele. Esse amor é insubstituível. Ele é tão insubstituível que Ele não aceita substituir esse amor nem pela palavra dEle. Nem pela palavra dEle. Você não tem que prioritariamente amar a palavra. Você não tem que prioritariamente amar a doutrina. Amar a Bíblia e não amar o autor da Bíblia. Não amar o Deus da Bíblia. Não amar o Cristo que morreu no Gólgota por você. Estou sendo claro? Você pode nunca mais ouvir isso na tua vida. Toma muito cuidado. Segundo lugar, próximo sinal que precisa aparecer na tua vida é o sinal da fé. Fé é a certeza daquilo que você espera. Você ouve a palavra de Deus. Ouve através de um pregador a palavra de Deus. Ouve uma ministração. Aquela ministração vem carregada de revelações de Deus para a tua vida. A tua fé vai te fazer se apropriar das revelações. Ainda que essa pregação não se repita mais, se a tua fé se apropriou daquela revelação, você está salvo. Porque através da fé fica consolidado no teu coração, no teu espírito, o teu amor por Cristo. Aleluia. É gerado imediatamente um senso de gratidão por Ele. Você chora quando você imagina que Ele te amou de uma maneira absurda, inimaginável, incomensurável, imensurável. Aos 33 anos entregou a vida dele por amor a você. E não só por você, por amor aos soldados que o mataram, por amor aos líderes de Israel, todos desviados de Deus, por amor a todos que estavam ali, menosprezando, achincalhando. Entenda o nível desse amor. É um amor que é difícil para nós compreendermos esse amor. Aleluia. Aleluia. A ponto da Bíblia dizer que ao final de tudo permanecerão três coisas: a fé, a esperança e o amor.
Mas qual dos três é o maior? O amor. O amor é o maior. Aleluia. Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu tivesse o dom de profecia e todas as profecias que eu pronunciasse consumassem, e Paulo vai bradando e dizendo: se eu não tiver amor, isso seria como um tambor que faz barulho e mais nada. É só barulho. Tem muito crente que ele é barulhento só e mais nada. Ele não tem amor nenhum. Zero de amor. Zero de amor. Mas é barulhento. Porque na mente dele, o fazer barulho é uma atitude de amor. Não. À luz da Bíblia Sagrada, Deus não se interessa pelo nosso barulho tanto assim. Ele se interessa mais pelo nosso silêncio. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. A tradução aquietai-vos, ficar quieto, não é uma tradução extremamente específica. A tradução mais correta é: para. Fica em silêncio. Cala a tua boca. Deus diz na sua palavra em Eclesiastes e Provérbios também: aquele que se aproxima de Deus, aquiete o seu espírito, silencie a sua boca, seja pouco o teu falar, porque quem é Deus, não é você, não sou eu. Então, nós que somos servos temos que ouvi-lo e falar menos. Aleluia. Há pregadores que não passam de um tambor barulhento e mais nada. Estão despidos de unção. Não estou dizendo, gente, que todos os pregadores barulhentos, eu sou um barulhentão. Não estou dizendo que todos os pregadores, nem que a maioria deles, quem sou eu para numerar isso? Mas há muitos pregadores barulhentos que não passam de uma lata vazia, barulhenta. Porque estão despidos do amor por Cristo. Há muitos pastores, pastoras de igreja, há muitos homens de Deus, entre aspas, mulheres de Deus, entre aspas, que são considerados de Deus pelo Brasil inteiro, até no mundo inteiro, que não têm Deus, porque não têm amor por Deus. Amaram a Bíblia, viram na Bíblia um modo de ganhar dinheiro. São estelionatários da fé. Precisa citar nome? Aqui no Brasil tem a meia dúzia aí que é nacional. Parte já está no presídio. Entenda em nome de Jesus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a fé é um sinal bíblico da tua unção, de que em você habita a unção de Deus, habita a unção permanente de Deus, habita o Espírito Santo. A prova é a tua fé. Se você age por fé, se você age com certeza, qual a diferença entre a fé e a esperança? A esperança olha para frente, ela espera que venha no futuro alguma coisa que ela precisa. Esse sentimento dessa espera que olha para frente chama-se esperança. Agora a fé não, a fé olha para trás. A fé põe a confiança na cruz, põe a confiança em Cristo, numa obra que já foi feita. Se eu espero uma cura, se eu quero uma cura, eu não posso usar a esperança, porque a esperança vai matar a fé.
Eu não posso estar virado para frente e para trás, para frente e para trás. Eu tenho que me decidir. O que vai me entregar a cura é a minha fé. E a minha fé, ela é fundamentada na palavra de Deus, numa obra já realizada. Qual a obra realizada que me dá direito a ser curado de uma opressão de Satanás, de um câncer, de uma doença qualquer? Qual é a obra que foi feita no passado? A obra da cruz. Jesus sofreu no madeiro, sofreu dos chicotes de Roma, no seu corpo dilacerado. Jorrou sangue por todas as partes do corpo de Cristo. Todas as partes. Não havia uma parte do corpo de Cristo que não estivesse jorrando sangue. A Bíblia diz lá em Isaías, na profecia do profeta Isaías, pelas pisaduras dele nós fomos curados. Ou seja, a cura que nós precisamos o direito a essa cura, ele foi construído, esse direito, por ele na cruz, quando ele suportou os chicotes de Roma, quando o corpo dele foi marcado, sangrado, quando ele pagou o preço. Por isso que o profeta viu isso. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já preparou para nós toda sorte de bênçãos espirituais. Onde é que ele preparou? Na cruz. Consumou na cruz. Então o teu direito hoje a uma cura é um direito a uma cura que já aconteceu. Ela não vai acontecer. Mas o que é que vai acontecer, pastor? Porque eu continuo enfermo. O que vai acontecer é que você precisa, mediante a tua fé, pegar essa cura que já foi promovida para a tua vida, já foi liberada para a tua vida, e convertê-la do mundo espiritual para o físico, do mundo espiritual para o material. Mas ela, como bênção espiritual, ela já aconteceu. A obra já foi feita. Ela já foi feita. Agora eu preciso usar a minha fé, me apropriar daquela cura que já foi realizada, um direito que eu já tenho agora, mostrar ao Pai e ao Espírito Santo e a Cristo, através da minha fé, na palavra de Deus, nessa promessa de cura, equacionar minha vida dentro do centro da vontade de Deus e esperar a cura. Ah, eu tenho que botar, pastor, minha vida no centro da vontade? Tem. Deus não é tolo, não é trouxa. Deus não é bobo. Aleluia. E a Bíblia diz que ele também não se agrada de tolos. Não adianta barganhar com Deus. Tem que fazer a nossa parte. Ah, eu tenho fé, mas não põe a vida no centro da vontade de Deus. Que fé é essa? Que fé é essa? O que Tiago disse? Que a fé sem obra é? Vale nada a fé. Qual é a obra que Deus quer? Que você ponha a tua vida no centro da vontade de Deus. Essa obra é tua. No momento que você põe a tua vida, enquadra a tua vida no centro da vontade de Deus, faz tudo aquilo que é para você fazer. O que o autor a Hebreus declarou no capítulo 12? Ele declarou assim: a necessidade que vocês têm é de paciência, perseverança. Para quê? Para depois de vocês cumprirem toda a vontade de Deus, a promessa aconteça de ser cumprida. Deus vai cumprir a promessa. Está lá o script, escrito, a trajetória. Deus está preso àquilo lá. Entenda, a enfermidade é opressão do diabo. É obra diabólica. Atos capítulo 8, versículo 23, é isso, pastor Luiz? Me ajuda aí. Entendeu? A palavra de Deus, 10:38. Eu errei, eu sempre fui ruim em matemática. Então o que acontece?
o próprio Jesus, o próprio texto diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder para ele ir por todos os lugares praticando bem as pessoas. Aí no final vem a chave da cura. Ele diz: e curar todos os oprimidos do diabo. Está doente? Não importa qual é a doença, tu está oprimido de Satanás, porque a doença é dele. Não importa, tu é pastor, apóstolo, dono da igreja, diácono, presbítero, evangelista, não importa, missionário, não importa. Você tem enfermidade? Olha para isso como opressão do diabo. É a palavra de Deus quem diz, não sou eu. Aleluia. Deus é Jeová Rafá, é o Deus da cura, é o Deus que nos sara. Então, nós precisamos, em segundo lugar, de viver mediante a fé, por fé. Crente que não vive por fé, ele vive dominado pelo mundo material, o mundo do raciocínio, o mundo da lógica. Ontem me disseram aqui, pastor, teve um servo de Deus abençoado, corredeiro na salvação, que ensinou que o corvo não é um corvo. O corvo lá em Elias é uma pessoa. Eu falei, é porque ele está usando a mente natural dele. É o limite que a mente dele chega. Vou fazer o quê? Não é? Ele prefere negar a palavra. Então, se o corvo é um homem, meu Deus, no tempo de Balaão, então aquele jumento lá, aquela mula, deve ser o quê? Uma senhora? Não, o cara quando usa a mente natural, sai qualquer maluquice, entendeu? Qualquer doideira. Eu vou fazer o quê? Que eu posso fazer? Consertar o mundo? Já cansei de consertar algumas pessoas, fica difícil, deixa falar. Você abaixa a cabeça e diz, Senhor, salva, dá fé a essa criatura. Entendeu? Porque não tem como tentar mostrar para a pessoa, porque ela precisa movimentar o homem espiritual dela, que é o homem interior, avaliar as coisas no mundo do espírito. A pessoa está no mundo da carne, está no mundo do raciocínio, está examinando fatos bíblicos através de mecanismos intelectuais, de raciocínio. Aí é complicado. Aí não dá para conviver com essa situação. Então veja, o primeiro tipo de fé que você vai ter, já teve. Se você é crente, já teve. Já foi dado a você. É a medida de fé. Há 3 tipos de fé. O primeiro tipo é medida de fé. Ok? Essa medida de fé, ela é dada a todos os seres humanos. É o Espírito de Deus quem dá. Até mesmo para os ímpios, eles recebem a medida de fé. Porque se o ímpio não recebe medida de fé, como é que ele aceita Jesus? Como é que o Espírito Santo vai convencer o ímpio? Eu era um ímpio, miserável, adúltero, valia nada, menos do que tu pode imaginar. E eu aceitei Jesus com o quê? Com a varinha mágica do mágico da hora? Não. É porque Deus deu a toda a humanidade uma medida igual de fé para todos. Está na Bíblia Sagrada. Paulo disse isso. Então esse é o primeiro tipo de fé. Eu me converti usando a medida de fé, pouquinha, fraquinha e tal, mas foi aquela medida que eu me converti. E você também. Não foi outra fé. Não foi o segundo tipo, nem o terceiro. Foi o primeiro tipo de fé, chamado medida de fé. Deus distribuiu a cada um a medida de fé. Então, através daquela medida de fé, nós cremos na palavra da pregação. Nos apaixonamos por aquilo que Jesus fez. Acreditamos naquilo. Por que acreditamos? Mediante a fé. Como é que você vai acreditar num fato de 2000 anos atrás? O homem se entrega numa cruz, é morto, dilacerado, preso, depois assassinado, martirizado. O mundo todo olha para ele como um derrotado, até o Papa, esse Papa que
que faleceu, o último que estava aí, se atribulado, ele falava que Jesus foi um derrotado na cruz. Eu falei, filha da mãe, terrível. Terrível. A incredulidade a que ponto chega. Os caras conhecem Bíblia, só não tem amor por Deus. Terrível. Então, o que é que acontece? É que é aquela medida de fé, é a primeira fé. Né? Quando a pessoa exerce a sua fé, usando essa medida de fé, o Espírito de Deus vem sobre ela, habita nela, regenera ela, vivifica o espírito dela ressuscita. Aleluia. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, entenda, se não nascer da água e do Espírito, não tem céu, meu querido. Não tem. Tem que nascer da água e do Espírito. Então, entenda em nome de Jesus Cristo. Através dessa fé, depois você vai para a palavra de Deus. Aí precisa de fé na palavra de Deus. Agora, na Bíblia Sagrada. Para essa fé começar a crescer. Porque o que é que faz a fé crescer? É estudar a palavra. Ok? Estudar a palavra. Mas, pastor, isso não entra em rota de colisão quando o senhor dá exemplo de pessoas que se apaixonaram por Jesus e anos continuaram apaixonadas. Não, não tem colisão nenhuma, porque existe uma outra maneira da fé crescer. Sabe qual é a outra maneira? É só uma segunda, não tem terceira. É exercitar a fé que você já tem. O dia que você for tomar da Bíblia, tomara que isso não aconteça nunca. Mas se acontecer de caçarem a Bíblia no Brasil, proibirem religião, proibir igreja, proibir pregar, proibir ameaça de morte, prisão, não está longe disso acontecer não, está cheio de endemoniado lá em Brasília. Então veja bem, o que é que vai sobrar para você? A fé. Como é que tu vai fazer essa fé continuar a crescer, se tu não tem Bíblia? Porque se tu tem Bíblia, tu vai ler a Bíblia, a fé cresce. Entendeu? Porque a Bíblia diz, Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, é o ouvir da palavra. É a maneira com que você ouve a palavra. Ok? Qual é a maneira que você tem que ouvir a palavra? Crendo, confiando, buscando entender, buscando conhecer a Deus. Está compreendendo? Aleluia. Então veja, é necessário que você, se acontecer uma tragédia dessa, você lembre-se, bom, eu não tenho a Bíblia mais como acesso para minha fé crescer, mas em cada momento da minha vida, tudo que eu for provado, eu vou agir por fé na palavra de Deus, fé na promessa que eu aprendi, fé no Cristo da cruz. A tua fé vai continuamente crescer. Amém? Aleluia. Então essa é a primeira medida de fé. Depois dessa vem a segunda medida, a segunda modalidade de fé. Aleluia. É o fruto da fé. Aleluia. É o fruto da fé. O fruto da fé, ele é uma modalidade de fé. Tudo aquilo que você constrói a partir da tua fé, toda a base de posicionamento, posições que você toma, decisões que você toma, escolhas que você faz, você vai se posicionando, você vai escolhendo, você vai determinando o caminho de Deus na tua vida. A consequência é que, depois de você usar a medida de fé, você agora já se converteu. Você agora já tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem a unção permanente em você. A unção interna. 1 João 2:21, é isso? Por aí. Então, você já tem essa unção. Então, essa unção, ela vai crescer.
ininterruptamente. A partir de quê? A partir dos teus atos de fé. Atos de fé em que você vai praticar no dia a dia da tua vida. Sempre que você for confrontado para tomar uma posição, sempre que tiver que escolher um caminho, sempre que tiver que tomar uma decisão no casamento, na vida de um filho, em qualquer situação, você vai ter que agir por fé. Ao você agir por fé, veja, você agora já não está mais usando a medida de fé. Aquela que Deus te deu para a tua salvação. Aquela que Deus te deu para você levantar a mão e aceitar Jesus. Agora você está usando uma fé que está brotando a partir do Espírito Santo junto ao teu espírito. Quando o teu espírito uniu-se ao Espírito de Deus, você passou a ser um homem espiritual. Você passou a ser uma mulher espiritual. É o que Paulo fala, ele chama de homem interior. Homem interior é o homem espiritual, é o teu espírito. O teu espírito agora está unido ao Espírito de Deus. Não são mais dois espíritos, são eles são um só espírito. Dá para entender? Toda a fé que crescer a partir daí, cresce a partir da unção de Deus que já se instalou em você. Qual é a unção? A unção permanente, o próprio Espírito Santo. Lembra da aula passada? É a unção que você carrega para a tua vida. Não tem nada a ver com a unção fortalecedora, que é a unção externa. Atos 1:8, a unção sobre. Batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder. Revestimento de virtude do Espírito Santo. Não tem nada a ver com essa outra. Ok? Essa fé, esse fruto da fé, ele é um fruto porque é Deus quem colhe esse fruto e você quem colhe, né? Depois que ele plantou a semente. Então, há autores, eu anotei aqui por isso, porque eu peguei um autor que ele chama essa medida de fé de semente. A primeira modalidade, ele chama de fé, semente de fé. Então, essa medida de fé, ou semente de fé, ela faz com que você agora vá gerar, com a ajuda do Espírito Santo, o fruto da fé. Então, esse fruto da fé, ele ocorre depois da semente plantada, ok? Depois da fé, primeira modalidade, medida entrar na tua vida. E por último, vem o dom da fé. Aleluia. Essa é uma fé especial. Por quê? Porque não tem como finalidade usá-la no relacionamento com Deus. Consegue entender? Não. Olha só. Dentro dos 9 dons do Espírito Santo, há um dom que é o dom da fé. Esse dom, ele é liberado a partir do batismo com o Espírito Santo. Ele é liberado como dom. A pessoa passa a ter uma fé diferenciada. Deus jamais criaria aí um mecanismo que ele criou para você adquirir esse dom se fosse para você se relacionar com Deus. Mas não é. O dom da fé, ele é um presente de Deus para você, para o teu ministério, para o teu chamado, para o teu serviço dentro do reino de Deus. É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre você, mas não é para você usar no teu relacionamento com Deus. Não é para benefício de Deus no relacionamento com Ele. É para você usar no trabalho, no servir a Deus. Ou seja, é para outros se beneficiarem, não Deus. É para você se transformar uma madeira é cacofonia, né? Numa peça de madeira útil nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Então, por isso, Deus dá o dom da fé.
né? O dom, ele provoca em você uma modalidade de fé que tem um diferencial em relação aos demais crentes. As pessoas que têm o dom de fé, elas receberam o dom de fé. Por quê? Porque na comunhão com Deus, elas se mostraram para Deus, obedientes a Deus, a um nível diferenciado. Se submetendo à vontade de Deus, a um nível diferenciado que os crentes normais não se submetem. Por isso que é um dom de fé. Porque não é uma fé comum. Não é uma fé de crer porque a palavra de Deus diz. É uma fé sobrenatural, como dom, como presente para a vida daquele varão, daquela varoa. Vocês já conviveram, já conheceram algumas pessoas do Evangelho que manifestaram uma fé e manifestam até hoje uma fé que é diferenciada em relação a tudo que você já conheceu? Eu já conheci algumas. Eu já conheci algumas pessoas. Ok? Elas se entregam a um nível de sacrifício. Né? A Kathryn Kuhlman, antes de morrer, ela dizia: o maior plano de Deus para o homem é ungí-lo. Agora, a condição é: tu estás preparado para pagar o preço da unção? Você está preparado para pagar? Você tem disposição de sacrifício a ponto de pagar o preço da unção? Não é? O presente está lá, Deus quem dá. Ok? Agora, há uma demanda da parte de Deus em relação a nós para esse presente. Se você quer ter uma fé totalmente diferenciada, então você busca esse dom da fé. Deus vai se manifestar em sonhos, vai se manifestar através dos profetas, ou de algum modo Ele vai falar contigo em arrebatamento, em êxtase. Ele vai falar contigo de alguma maneira para mostrar para você se você está perto ou muito longe de poder receber esse dom da fé. Quantos sinais existem? 3 sinais. Primeiro sinal de que você é uma mulher ungida de Deus. Qual é o primeiro sinal? Fome. Cadê a igreja? Fome por Deus. Ok? Segundo sinal de que você é um homem ungido, mulher ungida. Fé. Quais são os tipos de fé? Você tem a fé como dom espiritual? Sim ou não? Aí a resposta é tua. Ou sim ou não. Qual é a segunda modalidade de fé? É a fé do fruto. Qual é a primeira modalidade? A medida de fé. Você, para se considerar uma pessoa ungida, deve ter uma dessas 3 modalidades. Simples, gostoso, como tomar a vitamina de abacate custosa. Amém? A fome, ela é dada por Deus a você com um propósito. A fome, ela é gerada com um propósito. O propósito para o qual a fome nasce em você, fome de Deus nasce em você, é te conduzir a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Esse é o propósito maior da fome. Por isso que todo cristão tem que estar sentindo fome de Deus. Ok? No instante em que nos tornamos um com o Senhor, a unção permanente é liberada e nossa comunhão começa. Já falei disso. Ela
é inflamada pela palavra a partir daí. Isso é verdadeiro também, né? Então, a nossa comunhão, ela começa com Deus a partir da união do nosso espírito ao Espírito de Deus. Ok? E essa fé, essa comunhão, ela é inflamada pela palavra. Aleluia. Né? Dentro da unção permanente, a unção interior, né? Essa unção busca inflamar, busca impulsionar, busca liberar, né? Virtude do Espírito Santo para nos atingir. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E também a palavra de Deus a partir daí. A partir daí pode se enamorar da Bíblia, que não tem problema. Pode estudar, vira teólogo, estuda tudo que tu puder. Quanto mais você lê a Bíblia, mais estudar, melhor. Não há risco mais algum, porque a fome por Deus já nasceu. Aí a palavra agora vai inflamar essa fome. Coisa estranha, né? Parece paradoxo. Uma fome, né, que para existir não poderia ser fundada exclusivamente na palavra. Tinha que nascer como fome, como paixão, necessidade que você tem de amar a Deus, prazer que você tem de servi-lo, de adorá-lo, de louvá-lo, de trabalhar para Ele. Essa fome toda incorrigível, vamos dizer assim, né? Numa linguagem bem boba. Essa fome impactante, ela pode agora ser inflamada pela palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, estudar. Quanto mais estudar, mais vai crescer essa fome. Aquilo que era perigoso para a fome antes, agora não é. Por quê? Porque a fome já se instalou. Conseguem entender? Poucos autores existem no mundo que escrevem essas coisas, gente. Isso não tem nada de mim, não. São autores lá de fora, ok? Então entenda em nome de Jesus Cristo. Essa fome agora não corre risco algum. Agora não há mais risco de você se tornar um legalista. Agora não há mais risco de você se tornar um Saulo de Tarso. Se tornar um fariseu. Não é? Um fariseu que não tinha compaixão da mulher Maria Madalena. Tão religioso que o miserável era. O que é aquilo? Ausência de fome e muita Bíblia. Eu vou te arriscar a dizer uma coisa horrível de dizer, mas não posso ir embora sem dizer. Porque é a pura verdade. Os homens mais sanguinários, mais psicopatas desse mundo, foram e são religiosos. Cuidado com o religioso. Toma cuidado. Porque atrás daquelas vestes religiosas esconde-se um Saulo de Tarso. Esconde-se um fariseu despido de compaixão. Quantos homens religiosos nesse mundo matam pessoas, matam seres humanos, torturam, assassinam em nome de Deus? O número, a quantidade é inumerável. Ok? Basta você ler os noticiários. Então, Deus mostra para você, é extremamente perigoso o contato, não é? Com a palavra de uma maneira apaixonante, fora do timing, fora do momento certo. E qual é o momento certo para nascer essa paixão pela palavra? É você já sentir fome de Deus. Foi claro? Foi claro? Fome de Deus primeiro. Depois, fome da palavra. Cuidado. Há homens completamente desalmados, que só sentem
Amor pela doutrina. São os devotos da doutrina. São os devotos. A fome pelo Senhor produz fome por sua palavra. Não inverte esse processo. A fome pela palavra só é boa quando ela é produzida pela fome de Deus. Se você inverter, se nascer em você, antes da fome de Deus, a fome pela palavra, você é destruído. Você é um religioso, eu sou um religioso sem compaixão. Cuidado com isso, ok? A fome pelo Senhor produz fome pela sua palavra. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Não pode acontecer. Estava tão difícil para Saulo de Tarso ter um encontro com Jesus. Estava tão difícil que Jesus falou, eu tenho que ir lá. Olha o grau de dificuldade. Sujeito entupido de Bíblia. Estudou a Bíblia nas melhores escolas desse mundo. Jesus falou, tenho que ir lá. Se eu não for, não vai funcionar. Há pessoas que têm fome de conhecimento, não do Deus do conhecimento. Ok? Conhecem a palavra dele, mas não conhecem ele. É forte isso, né? Conhece a palavra, mas não conhece ele. Sabem o que ele disse, mas não conhecem quem disse. Que loucura. Eu cheguei a anotar porque eu não dou conta de... É muito jogo de palavras. É muito jogo de palavras. Agora está gravado, aí vocês ficam na boa, escutando e anotando. Né? Como é que é? Sabem o que ele disse, mas não conhecem quem disse. Que loucura. Isso é possível? Totalmente possível. Totalmente possível. Por isso, há muito conhecimento e não há unção nas igrejas. Conhecem igrejas que amam o conhecimento? Geralmente não conhecem. São igrejas que não amam a compaixão. São igrejas legalistas. Nutrem uma paixão, uma adoração. Ao invés de adorarem Deus, adoram a palavra de Deus. Uau, perigoso. Extremamente perigoso. Por isso, há muito conhecimento e não há unção. Porque a unção depende de quê? Em primeiro lugar, do fruto. Ok? A unção depende do fruto. Depois depende da fé. Ok? Aleluia. Fome. Aleluia. Não há presença de Deus evidente na vida da pessoa. Realmente não há. Aleluia. Não tem como evidenciar. Agora eu quero falar uma outra parte aqui que tem a ver com praticar a presença do Senhor. Como é que nós vivemos na presença de Deus? Como é que eu pratico, como é que eu exercito no meu dia a dia o viver na presença do Senhor? A presença de Deus precisa ser praticada. Aleluia. Se eu não praticar, a presença de Deus cabe numa música, num cântico qualquer, mas não vai passar de música para os meus ouvidos e para os ouvidos das pessoas. Deus não nos deu a presença dele para outra finalidade, senão para nós praticarmos a presença dele. Vivermos na presença dele. Há uma série, e eu vou contar sobre essa série rapidamente, de fatos
que vocês têm que identificar na comunhão de vocês com Deus, para vocês terem certeza, nunca terem dúvida, se vocês vivem na presença de Deus ou fora. Primeira regra bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um homem, é uma mulher que busca a Deus de todo o coração? Esse é o ponto. Você, para se sentir tranquilo, confortável, espiritualmente falando, confiante, que você vive na presença de Deus, anda na presença de Deus, que você é amigo de Deus, anda com Deus, são expressões bíblicas, né, ao longo da Bíblia. Para você ter essa tranquilidade, entenda, você tem que descobrir se você é o tipo de cristão ou de mulher de Deus que busca a Deus de todo o coração. Qual é o maior e mais importante mandamento da Bíblia Sagrada? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual foi a palavra que nós abrimos lá em Jeremias? Lembram? Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o coração. Deus não se agrada de saber que você está se aproximando dele, seja para louvá-lo aqui no púlpito, mas não está de todo o coração. Seja para pregar a palavra aqui na igreja, mas não faz de todo o coração. Há crente que, por natureza, ele é meia bomba. Ele é meia sola. Por que esse problema na vida de alguns crentes? Isso aí vem desde a casa do crente. O crente que foi criado desde a infância a servir ao pai e à mãe de qualquer maneira, sem qualidade, sem coração, né? Tudo que o pai mandou fazer, fazia de qualquer maneira e tal, não tinha zelo. Quando se tornar um cristão vai dar problema, porque está habituado a fazer meia sola, meia bomba, está acostumado a lidar com as autoridades do pai e da mãe de qualquer maneira. Há um prejuízo absurdo na casa dessa pessoa, para o pai e para a mãe. Agora, maior prejuízo espera por essa criança na vida dela, quando ela tiver comunhão com Deus. O pai e a mãe ainda podem tolerar. Ah, meu filho é assim, e por isso, e por aquilo, e vamos tolerando aqui, tolerando ali, vai justificando de uma maneira ou de outra. Com Deus, ele não tolera. Ele se retira. Ele se afasta. Ele impede que a palavra dele se cumpra na vida da pessoa. Deus não tolera a busca de nenhum cristão que queira buscá-lo com metade do coração, com 90%, com 20%, com percentual. A comunhão com Deus, ela é uma comunhão indivisa. Não pode ser dividida. Não pode ser fracionada. Tudo que você tiver que fazer para o Senhor, faça com o empenho do teu coração. Coloque o teu coração. Você já viu eu pregar aqui na igreja algum dia, nesses 25 anos quase? Meia bomba, meia sola. Oh, gente, eu não preparei a mensagem, sabe? Se eu não preparei mensagem, eu não venho.
Abro oportunidade para um convidado de fora, convido, pego o dinheiro da igreja, ajudo a pessoa financeiramente, mas eu não venho para fazer meia sola. Por quê? Porque isso entrou na minha mente, entrou no meu espírito, entrou na minha consciência. Eu não tenho como, eu não consigo, entende? Eu me puno, eu me repreendo. Antes de Deus ter que me repreender, eu já me repreendo. Aleluia. E você precisa aprender também dessa maneira. Quer fazer uma coisa para Jesus? Então é melhor não fazer nada. Tem uns crentes dentro da igreja que faz nada. Faz nada para Deus, só recebe. Sempre teve, desde o deserto, os judeus eram assim. Olha para a descendência de Arão. Deus falou com Moisés: Moisés, eu marquei 1,5 de filhos de Arão. Eu marquei eles. Para que tu saiba, quando tu vê a marca que eu botei, tu vai identificar pela marca o problema do camarada, ou da mulher, mas eram os homens. O problema do camarada. Quando tu identificar, lembra da ordem que eu vou te dar. Permite que eles comam do pão à minha mesa. Podem ter comunhão comigo. Podem se fartar de comer. Tem problema não. Venha para a minha mesa e coma, mas não me sirva. Eu proíbo que me sirva. Uau. Aí Deus falou assim: observa aquele, cabeça grande, braço pequeno. O outro, braço grande, cabecinha pequena. O outro, testículo esmagado. Depois vai lá em Levítico. Deus marcou todos eles. Os caras tudo desengonçado. Eles eram, não, é risível, mas é Bíblia pura. Eles eram no mundo espiritual a representação física que Deus deu. O que eles eram no físico ia se reproduzir no espiritual. A ordem minha, Moisés, lembra bem para o meu juízo não cair na tua vida. Eu não quero essa galera me servindo. Quer comer, coma, deixa eles comerem, faz a vontade deles. Deixa se servirem da minha mesa. Agora não me sirva. Uau, isso é cruel, gente. Isso é terrível. Deus rejeitar o meu serviço, por Deus verificar que eu não ajo de coração. Você imaginou? Não faça nada. Você é pregador da escola dominical ou pregador aqui, não faça nada. Não preparou, não deu tempo, passa a bola. Passa a bola. Passa para... Convida alguém, fala comigo, pastor, vamos escolher uma outra pessoa aí para... Eu não estou podendo resolver esse assunto essa semana. Tá para entender? Mas não venha de qualquer maneira. Porque ainda que as pessoas recebam, Deus não vai receber. Lembra, Deus é indivisível. As coisas de Deus são indivisíveis. Aleluia. Salmo 119, versículo 2, depois no versículo 10, diz a mesma coisa que Jeremias disse em 29:13. Depois no Salmo 119, versículo 41, vai dizer a mesma coisa. Quer buscar a Deus? Só busca se for de todo o coração. Se não for de todo o coração, não busca. Aleluia. Quer fazer alguma obra para Deus? Só faça se for com o coração empenhado na obra. E não adianta somebody love, porque Deus não agrada de tolo. Deus não se engana com ninguém.
Não tenta ser esperto, não faça isso. Deus quer sinceridade. Sinceridade quer dizer sem cera. Sem cera. Tira a cera do rosto, tira a cera da face, tira a cera do corpo. Não seja escorregadio, escorregadia. Tudo aquilo que você quiser vai tomar conta da porta hoje lá. Você diaconiza, põe o teu coração ali. Se tu não puser, se estiver ali de má vontade, Deus vai saber. Vai nascer no teu coração um desejo de ir embora da igreja e tu vai dizer, eu saí daquela igreja. Saiu não, Deus que te arrancou. Que Ele não suportava mais a tua má vontade de trabalhar para Ele. Só quer trabalhar em coisa importante, mas a diaconia é importante para Deus. Pode não ser para você, mas para Deus é. Entenda em nome de Jesus? Deus é muito simples, Ele diz na sua palavra, se fores fiel nas pequenas coisas, nas grandes eu te colocarei. Mas primeiro tem que passar pela pequena. Que história é essa? Não quer passar pela pequena? Espírito de orgulho, de soberba. Entenda. Certa feita tinha uma senhora aqui, chamada de senhora para que ninguém nem lembre da criatura. E aí ela olhou para o pastor Luiz e me disseram, pastor, eu escutei sair a seguinte frase da boca dessa criatura, primeiro a derrubar nessa igreja vai ser esse aí, ó. Falei, meu Deus, Jesus, tu sabe como eu sou, vou arrancar e jogar pela porta, pela janela, então não deixa eu botar a mão. Ela saiu da igreja. Falei, Deus arrancou, graças a Deus. Você está entendendo? Há pessoas, o Salmo 101, versículo 7 diz, vê se é o Salmo 101 ou é 107. Bom, diz assim, aquele que está de engano não ficará dentro da minha casa. Está lá. Muita gente, eu vou embora da igreja. Vai não, Deus está te tirando sem vergonha. Deus está arrancando. Ele já não aguenta mais ver coração rachado, ver coração partido. Entenda. Não faça. Vai orar a Deus? Põe teu coração na oração. Vem aqui orar. Tem aqui uma meia dúzia de valentes comigo, aqui, os valentes do pastor João. Entendeu? Tem outros que ainda estão sendo produzidos ainda. Vai chegar a 30. Aí eu vou virar rei Davi. Entendeu? Mas quer vir? Vem com o coração, criatura. Senão Deus não vai receber. Tu vai sair de casa, gastar gasolina, ou pedalar na bicicleta, ou andar a pé, chegar aqui e não vai funcionar nada. Nada, Deus não vai querer nem ouvir. Nem ouvir. Porque o que faz Deus te ouvir é Ele ver que você empenhou o coração. Se não é para botar o coração, não faça. Dá glória a Deus. Aleluia. É bom ser membro dessas igrejas que Deus é morto, né? Deus não fala. Igreja que Deus fala é um horror. É pauleiro o tempo todo. Segundo lugar. Aleluia. Entenda. Deus, Ele é o Deus do tempo. Ele não é o Deus do tempo cronos. O tempo cronos, que é o nosso tempo, marcado a segundos, minutos, horas e dias, semanas, meses, anos. Veja, esse é o cronos. Esse não é o tempo de Deus. Deus é o tempo dele é kairos. O tempo dele é eternidade. Por isso ele diz que um dia para ele e 1000 anos não tem diferença. Aleluia! Você quer praticar a presença de Deus? Quando quiser entrar na presença de Deus, lembre-se, Ele quer que tu entenda que Ele é o Senhor do teu tempo. Não é você quem vai impor o teu tempo para Ele. Ele quer o teu tempo. Se deixar, Ele quer tudo. Se deixar, Ele quer tudo. Mas Jesus é amor. Jesus vem
lá no Getsemane para Pedro e diz assim: Pedrinho, Pedrinho, nem por uma hora, Pedrinho, nem por uma. Olha aqui, ninguém consegue ter vida de comunhão com Deus abençoada, de prosperidade, de botar a mão e tudo acontecer, de chover bênção na vida. Ninguém consegue se não entregar a Deus o tempo que Deus quer. Ninguém consegue. Se nós quiséssemos ser assim um pouco mais legalistas, e não somos, mas nós poderíamos pensar assim: pastor, quer dizer que Deus não aceita que eu ore a Ele pelo menos, que Deus não aceita que nós oremos a Ele menos do que 1 hora por dia? Eu digo para você, é o que Jesus disse para Pedro. Jesus ficou espantado. Ô Pedro, Deus te deu 24 horas. Das 24, tu não consegue dedicar a Deus 1 hora todo dia. Isso é o básico. Isso é o básico. Se você não consegue, só tem um caminho: venha treinar dentro da igreja. Bem, as mulheres, consagração. Treina na consagração. Pastora Rose, chama no joelho 1 hora antes de começar a consagração. E você está lá 1 hora antes do horário. Aí chegou no meio da consagração. Ah, minha querida. Aí nem Jesus pode nada. Aí é somebody love, é golpe, é estelionato. Olha só. Claro, é golpe. Olha aqui. Entenda. Claro que qualquer dia você pode ter um problema. Até com frequência, né? Às vezes Deus dá assim uma placa: constância, eu quero constância. E a pessoa começa a faltar. Então entenda, olha aqui o que eu estou falando. Pode acontecer que você tenha impedimento. O que não pode é o impedimento tornar-se o teu coração, tornar-se o teu tempo. Ah, eu só vou na consagração na hora das revelações. Não vem. Não faz isso. Não faz, porque você não está construindo a comunhão com Deus. Você está destruindo a tua comunhão com Deus. Deus não aceita isso que você tem na mente. Você já ouviu Deus na Bíblia dizer que Ele é ciumento? Ele é ciumento. Ele tem ciúme do teu tempo. Ele fica triste quando Ele vê que Ele nos deu 24 horas. Ele divide o dia até em 3 partes. 8 horas você tem para dormir, aqueles que podem. 8 horas para trabalhar. 8 horas para lazer de alguma maneira. Aí Ele fala: olha, dessas 8 do lazer, me dá 1. E a gente não dá. Lembra quando aqui veio aquele homem de fora e eu botei aqui imaginariamente um cacho de banana na hora do ofertório? Eu falei: gente, foi Deus quem botou essas bananas amarelas. Foi Deus quem criou a terra, os sais minerais, a água da chuva, tudo que o agricultor só plantou a semente e colheu mais nada. O que é que ele fez? Nada. É Deus quem fez tudo. Aí Deus vem e nos propõe: olha, tira uma banana das 10 e me entrega, consagra para mim. Consagra para que eu continue abençoando a tua vida. A pessoa vem e não. Todas são minhas. São as pessoas que não dizimam. Apanham tudo. Tudo. Roubam até o que é de Deus. Não tem prazer em consagrar aquilo que é de Deus. Não tem prazer. Meu Deus, que comunhão é essa? Que comunhão é essa? Que vitória você vai ter? A palavra de Deus, ela é muito clara. Deus requer o nosso tempo. Deus requer o nosso tempo. Deus requer. Se eu pudesse pedir a vocês, eu ia pedir: se esforcem.
lutem contra a carne. Façam como Paulo. Eu esmurro o meu corpo, trazendo a servidão, para depois de pregar a muitos não ser reprovado. Esmurra o teu corpo, luta, porque tudo te atrai para não orar. Tudo. Meu Deus, a minha vida é uma guerra. Fui dormir essa noite 1h da manhã, às 6 eu não tinha mais como dormir, de tanta preocupação, de problema. Acordei com um sono terrível, vou resolver essas misérias desses problemas. Aí só consegui dormir de novo lá para as 10 da manhã, quando eu resolvi os problemas. E eu tinha que terminar a pregação, entende? E não tem jeito, e quero fazer o melhor para Deus. É guerra. Eu estou aposentado, mas mesmo aposentado o diabo está vivo. É a guerra para todo lado. Entenda, não pensa que você está passando por guerras exclusivas. Deus sabe, minha mulher sabe a guerra que eu passei nessa madrugada e a manhã toda e agora o dia todo lutando contra o sono para estar aqui inteiro. Motivo para fazer corpo mole? Nossa, eu tinha uma dezena. Mas eu não quero fazer isso com Deus. Eu tenho fome dele. Entende? Eu tenho paixão por ele. Eu era um adúltero, inveterato, mentiroso, terrível. Deus transformou, me deu um lar, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos que eu sou louco por eles. Agora me deu um netinho, entendeu? É bênção sobre bênção. Tudo que põe na minha mão prospera. Entende? Eu não quero fazer isso com Deus. Então eu te dou esse exemplo para você não fazer com Deus. Procura, Jesus não ia de manhã, ele não acordava mais cedo, e não ia se separar para orar. Eu não consigo, eu já falei para Deus, Deus não tem estrutura. Eu não tenho estrutura. Eu tenho um problema com sono terrível. Eu não tenho, eu prefiro então orar de madrugada. Oro de manhã, oro à noite, oro de tarde, oro de madrugada. Eu prefiro orar, entende? Em outros horários. Não é? Mas você estabelece um critério, porque o tempo é de Deus. Não há como você possa ter uma comunhão rápida com Deus. Entende? Uma comunhão de WhatsApp. Eu lembro quando eu era jovem, para eu ligar para a América, era ligação internacional. Caríssima. Caríssima. Hoje, aperto o botão ali do WhatsApp e meu filho atende. Aonde ele estiver, no mundo inteiro. Entende? De graça. Olha que mundo é. É como Daniel profetizou no livro dele. Os últimos dias, a ciência se multiplicará. Se você comparar o teu avô, como é que ele vivia, e Abraão, não tinha diferença nenhuma. O mundo era o mesmo. Agora, do teu avô para você, explodiu a tecnologia. Explodiu a ciência. Ou seja, nós estamos nos últimos dias. Só não vê o incrédulo, ateu miserável. O crente não pode ser incrédulo. Está diante dos teus olhos. Então entenda, o teu Deus é um Deus ciumento. Ele se ira quando você não pode dar a ele 1 horinha por dia. Não pode dar 1 hora direto, dá 20 aqui, 15 ali, vai dando pelas rebarbas. Fala, Senhor, ufa, consegui. É vitória. Ele vai ver o teu esforço. Ele vai ver que tu está querendo esse compromisso com ele. Agora não pode dar meia bola, meia sola. Aí não. Outra coisa, você quer ter uma prática da presença do Senhor? Passa tempo diariamente com Ele. Tem que ser diário. Nada presta para Deus se é 2 vezes por semana, e 3 vezes por semana, e 1 vez no mês. Isso aí é coisa do homem. Para Deus, a comunhão que Ele quer contigo é diária. Se você estabelecer 1 hora, ou 30 minutos, ou 1h30, ou 3 horas, ou 10 horas, é diário. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 10 e 11, busquem a Deus sempre,
Essa palavra sempre, quando você vai no hebraico, ela significa diariamente. Diariamente. Você lembra domingo aí, eu dei uma bomba nuclear no meio da igreja aqui, com ira, com as pessoas que tem. Aqui tem mensalista, domingueiro, tem gente que aparece com amigo do evangelho, aparece de vez em quando. É uma loucura. Isso em toda a igreja é a mesma coisa. Então veja, porque eu sei que isso vai ser uma tragédia no final da vida da pessoa, ela vai ver que é uma tragédia e não dá mais tempo a voltar atrás. Então tem que haver uma voz grossa que abale os alicerces da pessoa, ver se ela tem algum despertamento espiritual. Então, cuidado em nome de Jesus Cristo. Mantenha o foco em Deus, a atenção total em Deus quando você for orar, quando você for jejuar, para o celular, para a internet, para tudo, porque tudo isso concorre com Deus, concorre para estragar o teu jejum, estragar a tua oração. Desliga, não vai para o quarto secreto, o esconderijo do Altíssimo com celular, não. Porque pode tocar, desliga o celular. Entende? O tempo é indivisível. Tudo que tu faz para Deus é indivisível. Aleluia. Por último, como passar o tempo com Deus? Primeiro, adorando. Ok? Não entra falando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço. Não faz isso. Primeiro, adora. Louva Ele. Sabe qual é a diferença entre louvor e adoração? Louvor, você louva estando feliz, estando alegre, por uma razão de uma ação de graça, de uma vitória, você louva. Agora, adoração não. Adoração você louva até sofrendo, até passando prova. Por isso que eu coloquei aqui para você, adore a Ele. Ou seja, quando você estiver mal, adora. Quando foi mandado embora do emprego, adora. Sofreu um assalto na rua, adora. Adora. Seja um verdadeiro. Lembra que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, a hora e é chegada que nem Jerusalém e nem Samaria. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então o que Deus quer é adoração, não é louvor. Eu vou cantar para Jesus. Não canta não. Se é para ficar depois murmurando quando tiver alguma coisa ruim, não canta agora não. Canta quando tiver coisa ruim também. Aí vira adoração. Dá para entender? Entenda em nome de Jesus. O pregar é uma forma de adoração. Por quê? Eu não posso vir aqui quando a minha vida está céu de brigadeiro só não. Quando eu estiver ruim também, quando eu estiver enterrando meu pai, enterrando minha mãe, eu tenho que continuar pregando. A ordem de Deus é negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Deus está em busca não é de louvadores, nem é de cantores. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Seja um verdadeiro adorador de Deus. Aleluia. Depois você começa a orar. Ora uns 10, 15, 20 minutos. 30 minutos. Depois começa a orar. Depois começa a falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. E aí começa a tua oração normal, como você ora. Mas você não entra na comunhão com Deus orando. Você entra adorando. Aleluia. Depois de orar, durante a própria oração, é bom que você intercale com leitura da Bíblia. Porque você, quando intercala com leitura da Bíblia, você está honrando a palavra de Deus. Você está honrando a voz de Deus. Qual é a voz que é mais desonrada nesse mundo? A de Deus. E Deus vê que você honra Ele dentro da tua oração. Você para a oração para honrar. Vai ler um salmo, vai ler um texto que toca o teu coração, que exalte a glória do Senhor. Isso alegra o Senhor. Eu estou te dando uma estratégia de você estar na presença de Deus. Não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira. E a última estratégia, porque a hora já passada, vai acabar dando 10 horas daqui a pouco. Olha aqui,
Última estratégia. Não, eu aumentei um pouquinho para te assustar. Para ver a glória de Deus na tua vida. Aí que está linda, maravilhosa. Olha aqui. Última estratégia. Primeira qual foi? Adora. Segunda, ora. Terceira, intercala com a palavra. Ok? Louva é adorar. Só que transforma-se em adoração na medida em que Deus percebe. Por isso que alguns dias são tristes na nossa vida. A gente vem galopando ali. Tá tudo bem, né? Louvando, adoração. Senhor meu Deus, aleluia, Pai. Aí no dia seguinte, pum, mandou embora do emprego. Fechou a boca. Não tem mais adoração. Não sai uma musiquinha. Aleluia. Última e talvez a mais importante de todas, que pouca gente pratica na presença de Deus. Espera silenciosamente. Essa é dolorosa. É dolorosa. Tu já adorou. Tu já orou tudo que queria orar. Tu já leu o texto e agora Deus quer que tu cale. Por quê? Ele quer falar. Se tu não calar, ele vai dizer, minha serva é apressada, quer ir embora. Deixa ela embora, deixa ela embora. Deixa ela embora, vai cuidar da tua vida. Vai, amanhã eu tento de novo. Deus está me usando para te mostrar um dos maiores segredos bíblicos. É a espera, silenciosa, calado. É difícil? É difícil. Mas vai criando um hábito. Você vai repetindo, vira hábito. Depois do hábito vai repetindo, vira um costume. Depois vai repetindo até que fica uma coisa gostosa. E sabe quando vai ficar gostoso? Quando você ouvir a voz de Deus falando contigo. Deus não vai falar na adoração. Ele não vai falar na leitura, na oração. Ele não vai falar na leitura da palavra. Ele vai esperar ver se você se põe calado. Por isso, Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. O aquietai-vos significa para, silêncio. Cala a boca. Não fala mais nada. Agora é a vez do rei falar. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Cumpre a palavra de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Se tu crê, vai ver a glória de Deus. Você vai chegar aqui e vai dizer, pastor, Deus falou comigo. Eu vou dizer, é a palavra dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé em nome de Jesus.